Passamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amilcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Esta é uma história de amor, ódio, patriotismo, traição, coragem e covardia. O historiador se baseia em documentos e fontes nem sempre verdadeiros, mas aqui é o personagem que atravessa a ponte que separa dois mundos vibratoriamente diferentes e vem dar a sua versão. A história está dentro dele. Os documentos são as emoções vividas e o registro dos fatos em sua mente espiritual. Tomás Antônio Gonzaga narra e traz os personagens mais marcantes da Inconfidência. Para isso, vamos desprezar a infância, a adolescência, os versos que já nasciam vibrantes do seu estro, a vida acadêmica, as extravagâncias da mocidade, para retratá-lo de corpo inteiro nas lides de ouvidor do reino, nas plagas das Minas Gerais. O próprio Tomás é quem conta a história, sendo, entretanto, necessária a intervenção do narrador para maior entendimento dos ouvintes. Nasci no Porto, mas minha infância e adolescência vivias na Bahia. Já formado, fui exercer o cargo de desembargador, tal como meu pai o fora em Pernambuco. Tive que afastar-me das farras e dos colegas e senti-me perdido em trabalhos cansativos, vegetando e tendo alguns casos amorosos que sempre me deixam abatido e envergonhado de mim mesmo. A minha terra amada me sufoca as aspirações mais nobres. Depois, fui chamado a ser juiz em Beja. Ah, Beja! Ali tive um amor desastroso com Maria Emerenciana. Foram 3 longos anos. Agora fui transferido e nomeado para ser ouvidor dos ausentes e defuntos da capitania de Vila Rica no Brasil que amo tanto. Que alegria rever o Brasil! Mas entristece-me o fato de meu pai não poder acompanhar-me. Com tua licença, meu filho. Entra, meu pai. A sua bênção? Deus te abençoe. Filho, quisera ver-te com uma família. Teu futuro me preocupa muito. És carinhoso, sensível, tens um coração de ouro que dedicas às causas perdidas. Por que não te afeiçoas a alguma das jovens que suspiram por ti? Venha comigo para o Brasil, pai. Sei que amas muito a essa outra pátria, essa outra terra. Sinto que deveria seguir-te para que não te ponham a ferros pela causa de algum desmiolado. Brincas com as palavras como se fossem brincos de donzela, e foges das moças como se elas fossem um perigo à tua vida. Não pensas em ficar com uma mulher e ter filhos? Tuas palavras são judiciosas, mas estarei a salvo, podes acreditar. Entretanto, eu ficaria mais tranquilo se partisses na companhia de uma esposa e filhos. Terias mais cautela. Mas, já que queres partir só, morrerei sem conhecer netos. E então? Sempre tens que me cobrar filhos? E pensar que por pouco o senhor não me fez padre? Como entender os pais? Ainda não fui fisgado pelas setas do amor. Para que iludir mais moças e ser iludido por elas? Quem sabe no Brasil encontrarás alguém que te ponha uma aliança no dedo e mais juízo na cabeça. E há de ser tão formosa que ficarás de queixo caído quando eu a trouxer para abençoá-la. Prometo-te que a procurarei para que esteja descansado. Quanto ao resto, não te preocupes. Sou teu filho, não sou? Sim, mas não tens juízo. E o nosso amigo Marquês de Pombal? Será que poderei me despedir dele? Não acredito que seja possível, pois ele acaba de enredar-se nas próprias malhas. É um infeliz. Bem lhe avisei que aquela ojeriza aos padres poderia dar maus resultados, bem como seus cuidados na exportação acabariam por atrair contra si os ingleses e os comerciantes. Pensava poder manejar tudo, como tu mesmo pensa, e até as pressões demasiadas à colônia lhe prejudicarão. Quanto maior a pressão, maior a explosão. Ambos se abraçaram com lágrimas nos olhos. Tomás prometeu que lhe arranjaria uma nora e um mutirão de netos. O pai confiou-lhe uma caixa de canela ricamente ornamentada,
com uma gargantilha de pérolas orientais que pertencera à sua esposa. É um presente à mulher que escolheres para esposa. Não será melhor que tu mesmo coloque no pescoço de tua nora? Estou velho e cansado e você não parece ter pressa em realizar o sonho do teu pai. Mas estarei presente nesta lembrança no dia do teu casamento, caso já tenha partido para outra vida. Deus é bom e não permitirá que morras antes que eu te veja sorrir de novo. Tomás teve dificuldade em conciliar o sono àquela noite. Rememorou muitas situações em que o seu senso de justiça contrariou interesses poderosos. Sentiu que alguém invisível acariciava-lhe os cabelos e pouco depois adormeceu. Tomazina, sua mãe desencarnada, o aguardava. Desdobrado do corpo material, ele abraçou-a com grande alegria. Mamãe, há quanto tempo? Ah, que saudade! Tomás, meu filho, por que não escutas as ponderações de teu pai? Também queres me ver casado? Sim, filho, mas me refiro particularmente às tuas atitudes nos casos a que te envolvem por injunção do cargo. Queres que eu seja corrupto? Não te quero corrupto. Contudo, não poderias ser justo, deixando de lado a mordacidade de alguns comentários e o pouco caso que fazes das pessoas que poderiam te empurrar a um abismo? Oh, mãe, esta gente disfarça tão mal os próprios desejos. Pensam comprar-me favores, fingem-me amizades e queres que compactue com isto? Às vezes é melhor calar. Ferir o orgulho desta gente, brincar com questões que para elas são vitais, não te fará bem, filho. Há sempre os que querem nos prejudicar. Não faças inimigos gratuitos. Chega os que já têm no passado e que desejam vingança. Cuidado. Tenho muito receio por ti nestes dias duros. Muitos se unem para a tua perda aqui no espaço e aí na terra. Tomazina beijou as mãos do filho e este percebeu, nos cantos do quarto, vultos ameaçadores. Mas, segurando-lhe as mãos, ela volitou com ele para uma região gentil, onde corria um rio manso. Na casa da fazenda, um senhor beijava uma mocinha de cabelos negros que acabara de adormecer. Ela já tinha o corpo formado, tez pálida, lábios pequenos, colo alvo. Tudo nela encantou Tomás. Tens razão. É teu anjo bom e breve irás vê-la no Brasil. A mocinha, então, abriu os olhos e disse suave: És meu noivo. Não me reconheces? No entanto, eu o reconheceria onde quer que te visse e como estivesse. Espero por ti. Guarda-te para mim. Cuida-te, querido, para que eu possa ser feliz. Agora vamos, meu filho. Retornemos ao teu quarto. Toma cuidado para não perderes esse anjo bom por um descuido. Mas, e os planos de fraternidade, igualdade e liberdade? Solapar um muro de pedra não é o mesmo que esmurrá-lo com as mãos nuas. E os amigos? Os planos pré-reencarnatórios? Breve vai vê-los nas Minas Gerais. É bom saber disto, mamãe. Francisco Lisboa já brilha nas Minas Gerais como uma estrela, cujo sofrimento só lhe dá mais brilho. Mesquita Lobo é uma sinfonia constante a embalar os aflitos nas igrejas e nas missas. Antigos amigos e antigos rivais te esperam, filho. Cuida de não ser ingrato com os primeiros,
nem incauto com os outros. Velaremos por ti. Estamos apresentando Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amilcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Alguns dias depois, Tomás partiu de Lisboa para o Brasil. No navio, procurou conversar com os marujos, comandante e passageiros para avaliar as condições da colônia. Os marinheiros falaram da beleza das jovens e os comerciantes reclamaram que os negócios iam muito mal. Semanas depois, com alegria, Tomás avistou a orla marítima, desembarcou e andou à vontade em terra firme. Depois de algumas providências, foi apresentar-se ao vice-rei. Verás como é tedioso ficar aqui para quem brilhou muito na corte. Aqui há tantas pendências, arruaceiros, mascarados, contrabandistas, piratas. Quer assustar-me, senhor? A colônia, por certo, conta com homens de sagacidade e mulheres gentis e formosas, dos quais Vossa Excelência é lídimo representante. Bem mereceste toda a fama que vos antecedeu, senhor desembargador. E tu, meu marido, merecesse também a lisonja que quase pediu. Por que assustar este guapo rapaz? É melhor ser mais otimista sendo governador. Sendo poeta, meu jovem, verá que a terra é gentil, seu povo sofrido. E há muita gente de valor entre o povo quando há bajuladores entre os nobres. Ergamos um brinde, senhor meu marido, ao desembargador, que ele encontra em terras brasileiras a imagem dos seus sonhos. Tomás estremeceu e divagou, lembrando a linda jovem do seu sonho a chamá-lo de noivo. Recompôs-se e disse: Que seja, senhora. As mulheres têm sempre um sentido que escapa aos homens. Cumpra-se este brinde para que sua real graça e inteligência continue a brindar o esposo no fiel cumprimento de suas duras atribuições. No dia seguinte, Tomás acordou com o barulho de tropel de cavalos. Abriu uma fresta na janela e viu um homem esgueirando-se pela parede até chegar à porta da igreja que havia na praça. Bateu, a porta se abriu e ele entrou. O tenente ficou furioso, despejando sua ira nos soldados e mandando-os de volta ao quartel. Na manhã seguinte, Tomás foi à igreja e pediu para ser ouvido em confissão. Bom dia, reverendo. Desejo confessar-me. Paz em nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Paz. Eu sou o ouvidor Tomás Antônio Gonzaga e vou partir em breves instantes para as Minas Gerais, onde exercerei o cargo de provedor. Vi um miliciano perseguir um homem e também onde ele se escondeu. Estou em dúvida se devo dar ciência ao vice-rei do que vi. Afinal, o que devo fazer? Tenho muito prazer em tratar com alguém tão nobre, a quem o destino de um pobre fugitivo tanto preocupa. O que mostra dessa forma o senhor ser temente a Deus. Por uma coincidência, também partirei hoje para as Minas Gerais. E se me der o prazer de fazer de companhia nesta rude viagem... É uma honra, senhor. Sou o cônego Luiz Vieira e fui da paróquia de São João del Rei, próximo à Vila Rica, onde, por certo, o senhor estará bem alojado. Posso apresentá-lo a amigos que se felicitarão em conhecê-lo.
Meu posto agora é Mariana. É uma grata surpresa, mas... E quanto ao fugitivo? Por certo, o irmão encarregado da vigilância esqueceu a porta aberta ontem à noite e o homem pôde fugir. A esta hora deve estar longe, ciente que poderiam procurá-lo aqui, já que muitos poderiam tê-lo visto, e entre estes alguém de mau coração. Sou o cônego Luiz Vieira e fui da paróquia de São João del Rei, próximo à Vila Rica, onde, por certo, o senhor estará muito bem alojado. Posso apresentá-lo a amigos que se felicitarão em conhecê-lo. Meu posto agora é Mariana. É uma grata surpresa, mas... E quanto ao fugitivo? Por certo, o irmão encarregado da vigilância esqueceu a porta aberta ontem à noite e o homem pôde fugir. A esta hora deve estar bem longe, ciente que poderiam procurá-lo aqui, já que muitos poderiam tê-lo visto, e entre estes alguém de mau coração. Tomás sorriu ao perceber a cumplicidade do cônego. Combinaram encontrar-se depois para seguir em viagem. O cônego Luís conhecia muito bem os caminhos, as frutas comestíveis, os lugares para acampar e os perigos. Continuaram conversando e perceberam que poderiam ser francos um com o outro, pois eram almas afins. Uma hora depois, seguiram viagem. Ao entardecer, acamparam às margens de um rio e Tomás perguntou ao cônego. Um dia o senhor vai me dizer o que houve realmente com o fugitivo, não? E o que mais pode fazer o fugitivo do que fugir? Arranja-se de um farnel, uma arma de fogo e uns panos como que se cubra, e tem ele toda a mata onde abrigar-se da injustiça. E com que fim? Não seria melhor entregar-se? Esperar a justiça do vice-rei. Perceber que era um fato aqui. Os pobres já estão duvidando até da justiça de Deus. Aquele pobre homem é um escravo fugitivo. Entregar-se é condenar-se ao pelourinho, ou castigo mortal. Melhor é enfrentar as cobras e as feras do mato, e que Deus lhe ajude. Só em Vila Rica, onde terá o seu cargo, são enforcados 80 negros por ano, sem direito algum, pois não são considerados criaturas humanas. Não teria o pobre como se defender. Também os mineiros vivem fugindo de prisões desabridas. Havia chegado o momento em que os caminhos de Tomás e do cônego se separariam. Tomás estava encantado com a erudição do cônego, que sempre aproveitava as paradas para fazer traduções do francês, inglês e do latim, mas era a hora da despedida. Aqui nos separamos, doutor. Leve este bilhete de recomendação a Cláudio Manuel. É um homem rico e confiável. Ele te conseguirá acomodações perto do palácio do governador e junto às melhores famílias da vila. Tão logo esteja instalado, dar-lhe ciência do meu endereço, e terei muito prazer em hospedá-lo sempre que for a Vila Rica. Despediram-se e Tomás seguiu seu caminho, sentindo a sangria em sua bolsa, pagando tributo cada vez que tinha que atravessar uma ponte ou usar uma estrada de conformidade com o número de escravos e de animais. À entrada de Vila Rica, avistou o alferes Joaquim José. Que homem estranho. Usa farda e é um alferes. Não gosto de fardas nem de homens que as usam, mas este alferes me causa medo e simpatia. Por que será? Ah, as Minas Gerais. Suas doces e ricas montanhas. O céu radioso. A cidade regurgita de gente. Estou muito cansado e anseio pelo conforto de uma residência.
Tomás procurou o Dr. Cláudio Manuel da Costa, a quem o cônego Vieira havia recomendado. A simpatia entre os dois foi instantânea. Cláudio convidou-o a pernoitar em sua casa e alojar seus criados junto aos da casa. Depois do almoço, o anfitrião levou-o a conhecer a residência destinada aos ouvidores, um belo e sólido edifício com 2 entradas. Agradeço a sua hospitalidade, Dr. Cláudio, mas pretendo apresentar-me ao governador, mostrar-lhe minhas credenciais para habilitar-me a ocupar a residência oficial e não abusar de sua bondade. Estava ansioso para vos conhecer, pois desde acadêmico acompanho a vossa fama. Conheci outros membros da Academia dos Renascidos e apreciei vossos sonetos. Espero contar-me não apenas entre os vossos muito admiradores, mas também discípulo. O senhor me envaidece, Dr. Tomás. Mas não é menos verdade que a vossa fama vos precedeu. E a contar entre os homens justos, como é vosso pai, acredito que serei muito feliz por aprender convosco as regras do direito. Amigo, como terei a honra de vos considerar, sendo eu devedor insolvente, é como preferiria vos ver desde agora. Pois seja, Dr. Tomás, mas já que está com pressa, cederei um dos meus escravos para ensinar-te o caminho até a residência do governador. Pode usar o meu coche até que consiga um para si, e já que é mais elegante apresentar-se assim. Obrigado, Dr. Cláudio. Tomás apresentou-se ao governador e entregou cartas de apresentação providenciadas por seu pai, assim como cartas de parentes da viscondessa, deixando-a encantada. Mas a observação do governador, que revelou que ficaria pouco tempo no governo, mas que haveria tempo dele se familiarizar com o cargo e que se veriam muitas vezes, deixou Tomás mais orgulhoso do que se a autoridade tivesse falado de seus versos. Em poucos dias, Tomás estava em sua casa e logo envolvido no ofício. Não demorou para que o governador fosse substituído no cargo por Cunha de Menezes. Dias depois, Tomás recebeu a visita do primo Alvarenga. Que bom que viestes, Alvarenga. E dirigindo-se a um escravo, diga a Inha Maria que nos traga uma chávena de café e uns bolos. Ambos abraçaram-se com efusão. Alvarenga falou das terras do pai, do trabalho pesado, do gado, da mineração difícil na qual empenhava dinheiro e tempo sem resultado. Melhor seria se garimpasse nas letras como tu. Pelo menos as cortes, ao invés de levar-me tudo, teriam que me pagar pelo serviço. Se tiver que viver dos proventos que as cortes me dão, em breve estarei a mendigar nas escadarias de Antônio Dias. Bem, primo, vim chamar-te para passar o fim de semana na fazenda, com minha esposa e alguns amigos. E aviso-te, não aceitamos um não como resposta. Mas, Alvarenga, estou atolado num maço de papéis. Sempre terás trabalho. E já que não tiveste tempo para nos procurar, vim buscar-te. E não saio daqui sem te levar. Estamos apresentando Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amilcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Estou de passagem. Vou jogar gamão com Vicente Vieira. Aquele mandrião está sempre a contar os juros do capitão Macedo. Sabes, Tomás, por pouco não fiquei seduzido a entrar na maçonaria. O que pensas disto? Não gosto de reuniões secretas, nem de votos e juras de fidelidade. Quando me dou a uma causa, o faço de coração, mas sozinho. Tenho visto que não se pode contar muito com a palavra dos homens nesta terra. Mas e a maçonaria? Pois pense bem, porque por certo ainda vão te convidar. Na Bahia, a maçonaria é fortíssima, contando com magistrados e intelectuais.
No Rio de Janeiro chegou a rebanhar comerciantes e soldados. Por isso fico a pensar se não será melhor fazer parte dela. Será sempre uma força. Aqui a igreja não aprova, nem a rainha. Nunca fui de muita igreja, que é coisa de mulheres e velhos. E quanto à rainha, não me pede licença quando me tira quase tudo. E por isso estou empenhado em dívidas. E se não é o amigo Cláudio e o Macedo a me socorrerem... Tens as melhores terras da região e queres te fazer de mendigo aos meus olhos, depois de me convidar para um regabofes? Tens razão. Mas valem as liras que cantam as graças da vila. Conhecerás as mais lindas donzelas. Teremos um sarau e um baile. Eu mesmo tocarei rabeca e um conjunto de seresteiros brindará a nossa alegria por ter-te finalmente em casa. Quero que conheças minha estrela, Bárbara Eliodora, e meu orgulho, minha filha Maria Ifigênia. Verei se termino a tempo o meu trabalho. Não vais fugir com promessas. Anda-te, deixa disto. Vamos à casa de Cláudio que vou convidá-lo também. Você me ajudará a convencê-lo. Alvarenga retirou-se e Tomás foi dar um passeio. Parou junto a uma ponte em arco, ficando ali a meditar. Foi quando teve seu segundo contato com o alferes Joaquim José, evitando-o. Além, viu uma linda menina brincando com sua serva. A garota era trigueira, linda como uma pintura dos grandes mestres. Era a jovem com quem Tomás sonhara no porto um dia antes de embarcar para o Brasil. Como? Ele não sabia, pois ela era agora uma criança, mas que era a mesma com quem sonhara, não tinha dúvidas. Na fazenda, durante o baile, Tomás conheceu Bernardina Quitéria. Dançou com ela apenas uma contradança, mas enleou-se nos seus encantos. Mais tarde, procurou Cláudio Manuel da Costa para um importante assunto. Enfim te fisgaram, Tomás. Ela é muito formosa. E esperta como uma serpente. Cuidado para não seres picado pelo seu veneno. Bernardina é igualzinho ao tio, um padre bem às avessas, doido por saias. Cláudio, quero mostrar-te algo. Vamos até a biblioteca? Agora? Alvarenga vai declamar uma de suas composições? Eu pedirei a ele que aguarde um instante. Quero mostrar-te algo que compus hoje logo após o almoço. O primeiro de uma série que promete ser boa. São composições satíricas. Espero que possa me orientar. Ora, Tomás, poderemos ver isso amanhã. Não, amanhã não pode ser. O Alvarenga programou uma caçada e sairemos de madrugada. Preciso do teu conselho para a construção métrica. Não sei se prossigo em decassílabos. Pensei em escrever tais produções para desabafar, mas se cair em mãos erradas, tomarei emprestado um escudo, um nome a mim, a tia, a Alvarenga e a quantos mais que queira retratar. Afinal, o que dizes? Não estou entendendo. Vou escrever cartas em que conto as disparidades do governador e sua súcia de malandros. Tomás, estás louco? Mas não saberão que fui eu que as escrevi. Estás realmente louco. O que não se sabe nessas minas? Usarei nomes emprestados, como se for um amigo, como se viessem remetidas de outro país. O Chile, por exemplo, contando, no entanto, as arbitrariedades que cá se praticam. Estás a mexer com vespeiro, Tomás. Esqueça tais projetos. Deverias não pensar em tais dissabores e aproveitar a festa. Não, Dr. Cláudio. Tenho para mim que a ideia é boa. Olha, toma. Fica com essas produções. Analise-as e depois me dirás o que achou. Está bem, mas agora vamos ouvir a composição do Alvarenga. Ele já está se posicionando. Na manhã seguinte, durante a caçada, o sogro de Alvarenga, a quem ele chamava carinhosamente de pai, contou as dificuldades e o pouco rendimento das lavras, acrescida pelos roubos cometidos pelos escravos que fugiam para a mata com as melhores pedras. Às vezes, era preciso matá-los,
o que aumentava o prejuízo. Contou que o capataz matou Graciano, um negro de quem Alvarenga era amigo. Este revoltou-se e exigiu a demissão do capataz, mas o sogro não atendeu. Assim que pôde, Alvarenga foi ver a companheira de Graciano, que estava a chorar junto a uma filha pequena. Ela disse que o motivo da morte do seu homem não foi o roubo, mas porque o capataz a desejava. Alvarenga prometeu-lhe proteção. À noite, reuniram-se para ler e rir das cartas. E então, o que acham? Está bom, bem picante. Assim que pôde, Alvarenga foi ver a companheira de Graciano, que estava a chorar junto a uma filha pequena. Ela disse que o motivo da morte do seu homem não foi roubo, mas porque o capataz a desejava. Alvarenga prometeu-lhe proteção. À noite, reuniram-se para ler e rir das cartas. E então, o que acham? Está bom, bem picante. Então façamos assim. Cada qual escreve um pouco sobre o assunto, discorrendo sobre as diabretes do governador. Prefiro ouvir e dar risadas, que não sei fazer tão boa pilhéria. Fico com as correções, se as aceita. Está bem, senhores. Comecei e vou adiante. Além disto, distrai-me e me dá consolo contra aquele perverso. Assim nasceram as satíricas cartas chilenas. Mas no dia seguinte, antes dos visitantes irem embora, um grande alvoroço e lágrimas revelaram que a viúva do Graciano havia se enforcado devido ao assédio e perseguição do capataz Ambrósio. Revoltado, Alvarenga exigiu que o sogro o demitisse. Tempos depois, encontramos Tomás meditativo. Meus encontros com Bernardina Quitéria têm sido deliciosos, mas não a amo. Creio que é mais para espicaçar o capitão Silvério, que morre de amores por ela. Ela quer enlear-me num casamento, mas nunca me casaria com uma moça tão leviana que dividiu a sua vida com vários homens. Quando disse que não me casaria com ela, ameaçou fazer escândalo, mas não adiantou. Mas as cartas chilenas transpiraram e a culpa foi do Alvarenga. Ah, que imprudente! Primo! Vou passar-lhe um pito. Quer falar comigo? Alvarenga, fez muito mal em divulgar as cartas chilenas. Se o governador devassa minha casa e acha tais produções, serei no mínimo recambiado para as cortes a ferros, acusado de alta traição e ofensa. Poderá dizer que são cópias que te deram. E quem me deu, hein? E por que não dei ciência ao governador do que se fez às suas costas? Bem vês que não é nada fácil provar inocência. Perdoa-me, mas você pode contar com Cláudio Manuel para te defender. Foste muito inconsequente. Já te pedi desculpas. Comecei tais produções para desabafar e rir um pouco, e já me entregas numa bandeja ao governador? Não sabe que ele vem tentando me perder dia a dia? Ainda estes dias fez uma acusação séria à sua administração. E como? Mandei uma carta relatória a Dona Maria I. Estás louco? E depois dizes que eu estou te pondo a perder. Faço a ver que tal governador é um perigo até para as cortes, mas tu deste a ele um motivo contra mim. Já pensou se envia as cartas chilenas para a rainha? Mas as cartas só falam dos desregramentos do governador e sua gente. Pode ser, mas fizeste mal. E não me perdoas? Isto agora do que adianta. Se te perdoo, vais fazer outra pior. Como se não bastasse o aborrecimento em que estou. Que aborrecimentos? Não tenho dormido direito. Lembra-te do negro Graciano e da Teresa? Aquela negra que se enforcou quando estivesse na fazenda? Tenho tido pesadelos horríveis com os dois. Graciano me aparece ensanguentado, reclamando vingança, e Teresa me arrasta para um abismo infernal. Há várias noites tal sonho se repete. Bem te avisou Cláudio Manuel. Se vendesses a escrava, ficarias livres das insistências do Ambrósio. Por falar nele, soube que ingressou nas milícias? Mais um a nos perturbar. A minha esposa mandou-te lembranças. Sabes que ela gaba muito teu jeito de ser? Tua esposa é uma joia rara, Alvarenga. Cuida de não a perder com tuas pândegas. Não pode haver no mundo mulher mais gentil e inteligente do que ela. Tens razão, e é bela também.
Eu não sei como foi se enrabichar por um homem feio como tu. E tu nem leste os poemas que ela fez. Bem, senhor doutor, meu primo, acredites ou não, ela é a melhor na arte que tu próprio. E parece que me vem aí outro filho. Ora, parabéns. Embora vivas a chorar misérias, vejo que nem os pesadelos te tiraram a forma. Não me censures. Também tu andas a fazer das tuas. É diferente, Alvarenga. Em que o que fazes é diferente do que eu faço. As mulheres com quem ando são levianas. Mas tu, meu primo, é amado como qualquer mortal gostaria de ser? Só nisto te dou razão. Bárbara é única. Mas tu, se está a gabar-me da sorte, por que não te casas? Olha que logo ficará velho e vais perder os cabelos, os dentes... Amar sim, mas casar... Para um velho estás fazendo coisas muito estranhas. Me reprovas? Sou acaso o único nestas terras? O que me dizes de Cláudio Manuel? Ele tem um caso que se arrasta há anos, tu sabes, pois tiveste ocasião de conhecê-la, e é solteiro. Não posso dizer-te que eu reprovo, pois nunca conversei essas particularidades com ele. Não te intrometes, não o julgas, mas eu, teu primo, sou leviano. Homem de Deus, eu não disse nada disto. A conversa já ia longe e Tomás resolveu sair com o primo. Desceram a ladeira rumo à ponte em forma de arco. O barulho das águas do rio e o dourado desenhado pelo sol era um refrigério para o poeta. Passavam em frente à casa do capitão Baltazar João Marinck e Tomás lembrou que ele estava na mira do governador, pois alguém cobiçava o seu posto e as suas terras. De repente... soou um grito do outro lado do muro. Numa reação repentina, Tomás saltou o muro de casaca e tudo, enquanto Alvarenga o chamava de louco. O grito era de Maria Doroteia Seixas Brandão, filha do capitão Baltazar, a mesma garota do seu sonho no porto. Assustada com a súbita aparição, exclamou: Doutor Tomás! Perdoe-me se te assustei, mas não pude deixar de socorrê-la ao ouvir o teu grito. Deixe-me ver esse ferimento. Está sujando teu lenço de renda com o meu sangue. Eu é quem devo pedir desculpas, pois agi como uma tola. Deve pensar que sou estouvada e que nem consigo colher uma rosa. Estamos apresentando... Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar... Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amilcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Só tenho que agradecer a minha sorte por me colocar aos pés de tão formosa senhorita. Ficou feliz porque me feri? Estou desolado, mas feliz. De que outro modo ousaria chegar perto de ti? Tomás? O que se passa aí dentro? Quem é? Meu primo Alvarenga. Ele também se assustou com seu grito. A jovem ordenou que uma escrava abrisse o portão e Alvarenga, juntando-se a eles, não conteve o riso. Estás parecendo um bobo, primo. Tomás o fuzilou com os olhos e só então a jovem percebeu que ele estava com a roupa amarfanhada e os joelhos feridos. Doroteia, ou melhor, Marília, levou-o para dentro, limpou-lhe os ferimentos e mandou servir-lhe um chá. Depois de algum tempo de conversação, os primos se retiraram, não sem antes falar com o pai de Marília e convidá-lo para a festa na fazenda do Covão. Já na rua... Quem diria? Na tua idade, escalando muros por uma criança. Ela não é uma criança. Agora entendo as suas cartas chilenas, amigo Critilo. E teu querido Doroteu? Muito bem, e talvez por isso eu seja o Critilo, por não ser nada criterioso neste caso. E como te chamaria eu? Um homem que não guarda segredo? Chama-me de Bárbaro. Não inventes outros nomes feios. Bem que eu deveria. Estás zangado porque te peguei aos pés de uma menina? Ora, louvo-te o gosto. É bela, inteligente, uma graça. Está satisfeito? Faço-me de cupido e ajudo-te a encontrá-la outra vez.
Virá este fim de semana à fazenda? Não vês que procuro meios para que te aproxime dela? Não te pedi isso e não sabe se o capitão irá. Viste como a jovem ficou radiante? O capitão é duplamente teu devedor. Sou pobre. És um tolo. Sou um velho. Está apaixonado. É mais imbecil que eu, 1000 vezes. Alvarenga ria enquanto Tomás mirava seu delicado lenço manchado com o sangue de Maria Doroteia. Beija teu lenço, vamos. Nunca vi um homem mais embeiçado que tu. Alvarenga, estás te tornando inconveniente. Perdoa-me, primo. Também pareço um tolo quando estou com minha Bárbara. Mas é melhor que apreciemos os passos. Quero ir à casa do Dr. Cláudio logo mais à noite. Temos muito o que conversar. Fico por lá. Manda-me avisar logo que chegar a resposta do capitão. Teremos um fim de semana maravilhoso. Vai, Apolo, que a Vênus já foi fisgada. E cuidado que Júpiter não te persiga. Tomás chegou em casa e subiu para o andar superior. Debruçou-se na janela e ficou meditando. A igreja em construção é maravilhosa. É a arte deste homem estranho que chamam de Aleijadinho. Tenho vontade de contratá-lo para me fazer um oratório. Quem sabe o artista poderia esculpir minha santa com o rosto daquela jovem que tanto amo. Vênus vestida de santa. Nesse instante, Djanira, linda mulata de olhos verdes, escrava cedida a Tomás pelo contratante Macedo, entrou no aposento perguntando se o amo desejava tomar banho. Após a resposta afirmativa, retirou-se. Tomás ficou olhando-a se afastar, admirando as belas ancas da escrava e como ela era agradável aos sentidos. Pouco depois, sentado no canapé, Tomás deixava Djanira tirar-lhe os sapatos e despí-lo devagar. Ela o amava e se oferecia delicadamente. Seus olhos suplicavam amor. Suas mãos, cariciosas, tocavam o corpo de Tomás. Este não era isento de paixão e possuiu-a apaixonadamente, fato que se repetiu muitas e muitas vezes. Djanira era discreta e servia ao amo como já servira a outros proprietários. Veja a minha casaca azul e as calças de belmonte vinho. Deixa-as ao pé da cama e pode recolher-se. Ele vestiu-se, mirou-se no espelho julgando-se belo e sorriu para si mesmo. Dias depois, estava Tomás a meditar junto à fonte, quando Maria Doroteia surgiu com um jarro para enchê-lo de água. A senhora vem buscar água e deixa morrer de sede quem está ao pé da fonte? Senhor Tomás! Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amilcar Delchiaro Filho, da obra de Mariluza Moreira Vasconcelos, ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Coordenação de texto, Sidney Carbone.